Olá, bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Neste momento nós vamos dar início à nossa aulinha, o nosso estudo do capítulo 11, que se intitula O Extraordinário Poder da Vontade. Querido Mestre Jesus, nos abençoe os corações e este momento em que, buscando a verdade, Senhor, abrimos a nossa mente para que a verdade nela penetre, para que a verdade manifeste em nós. Obrigada pela vida, por essa manhã que nos ilumina. Graças a Deus que assim seja. Então, perfeitamente agora, conectados, eu aqui, vocês aí, aonde vocês estiverem, Já agradecemos a Deus, então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. O extraordinário poder da vontade, a técnica do funcionamento da lei de Deus. Quem faz o mal... Desculpa, pessoal, deixa eu arrumar o meu microfone aqui. Quem faz o mal, o faz a si mesmo. Nossas qualidades e instintos atuais são resultado da nossa história vivida, possuindo uma velocidade adquirida na direção que eles representam e, por isso, a não ser que sejam corrigidos em outra direção, significam possuir um impulso e uma tendência a continuar da mesma forma no futuro, fenômeno a que chamamos destino. O próprio professor Pietro Baldi nos diz que nossa mudança é muito lenta, porque ele fala da vontade, da necessidade de introduzir no nosso destino um novo impulso para que o transforme, para que o mude. Ou seja, nós somos frutos do passado e essa força tende a permanecer em nós, É um misoneísmo, essa qualidade ou aquilo que nós chamamos de defeitos, Que bate, que vai em direção à lei, suscitando uma reação dela na forma de dor, tende a permanecer em nós, na nossa vida, no nosso destino, porque é um impulso que se prolonga, que, uma vez repetido, uma vez fixado, nós deveremos transformá-lo. E se fomos nós que o fixamos em nós mesmos, na nossa vida, agora caberá a nós mudar a nossa existência. E isso ele chama, como nós vamos ver, de vontade, A necessidade, muitas vezes pela dor, de introduzir novos impulsos para que o nosso destino se transforme. Uma vez fixados no subconsciente, quando nós reencarnamos, tende a repetir nessa vida. Por isso que nós chamamos isso de tendências da personalidade. Quando nós falamos de tendência, a coisa é bem complexa. Mas, considerando o espírito que reencarna, ele traz impresso nele essas tendências do passado. Encontra um meio familiar, encontra uma educação, encontra forças paternas e maternas, Que estão aí imiscuídas, misturadas nessa genética biológica, porque tudo vibra. No livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, ele fala da formação da personalidade humana. A força do espírito forma uma cruz, que reencarna no meio ambiente, num corpo físico, recebendo, por conseguinte, na horizontal, a influência da força paterna e da força materna. Os hábitos, os costumes, aquela energia do pai, a energia da mãe, que estão imiscuídas, misturadas, formando uma biologia, onde as forças do corpo físico estão ali nos envolvendo. Então você vê um filho adotivo procurando a origem dele. Porque no seu subconsciente, na sua genética familiar, essas energias o chamam para isso. Por isso que a personalidade é um conjunto de forças, na qual nós estamos introduzidas, estamos aqui nesse mundo reencarnados e que ela tem um poder muito grande de influenciar. Por isso que às vezes nós olhamos um filho e fala assim, nossa, puxou o pai. Se ele é um espírito eterno, ele veio realmente do plano espiritual para viver uma experiência reencarnatória, ele tem o seu conteúdo dentro da sua individualidade. Mas essas forças, segundo o professor Pietro Baldi, elas estão aqui operando e influenciando também. Às vezes o filho é criado separado do pai e tem trejeitos parecidos com o do pai. Então, isso, formando a nossa personalidade, é um conjunto de forças que tende a permanecer. Por isso que nos retém em níveis baixos de existência.
até que novos impulsos venham gerar novos atos e a repetição destes formem, por sua vez, novos hábitos, instintos e qualidades que se irão sobrepondo aos que já possuímos, lançando-nos em direção diferente. Ora, o primeiro motor de tudo isso é a nossa vontade, que assim pode livremente impulsionar nossa evolução, dirigida pela sua livre escolha. Então, aqui reencarnados, nós, queiramos ou não, somos responsáveis pelo nosso destino. Quando voltamos para o plano espiritual, né? Na dimensão mais sutil também. E nós, escolhendo os nossos caminhos, mesmo que usemos como desculpa a situação, as pessoas, a responsabilidade sempre será nossa. Então, se nós queremos mudar o nosso destino, se queremos resultados diferentes, né? Tem um livrinho muito bom que chama Milagre da Vida, se alguém quiser ler. Não é um livro de Ubaldi, né? Mas é um livro de autoajuda. Ele vem falar, se nós queremos resultados diferentes, deveremos fazer coisas diferentes, tomar decisões diferentes. Ao lado da vontade do homem, a qual não é permitido atingir senão os resultados que lhe dizem respeito, isto é, a construção do indivíduo, há outra vontade. Esta outra vontade é a vontade de Deus. Dentro dela, o homem está mergulhado, com a liberdade de mover-se como um peixe no rio. O peixe pode deslocar-se para todos os lados, menos para fora do rio, estando o caminho já marcado por leis absolutas, tendo em qualquer caso que nadar na direção do mar. Ou seja, o rio é a lei de Deus, né? O rio fatalmente deságua no mar. Então, o nosso mar da nossa vida é Deus. Vamos dizer que nós somos vários rios, né? Sendo conduzidos para o mar, cada um na sua individualidade. E esse rio está imerso, significa a lei de Deus nos conduzindo. Dentro daquela margem, nós podemos nos movimentar à vontade. Agora, em cada encarnação, vejamos, nós temos um rio também a obedecer, que são os débitos do passado, né? E esperando um futuro melhor, nós precisamos nos harmonizarmos com essa lei. Então, sendo dessa maneira, nós vemos que nós temos certos limites. Dependendo dos débitos e da nossa prisão nessa lei de causa e efeito, nós somos livres para nos movimentar dentro desse leito, dessa preparação reencarnatória que a gente sabe que tem. Mas nós temos várias, infinitas possibilidades dentro dessa preparação. E às vezes nós não nos movimentamos de jeito nenhum. Esperamos que Deus transforme a nossa vida. Fazemos orações, Deus opera na minha vida, né? Um milagre, uma modificação que eu estou cansado da minha vida. A nossa vida só muda pela nossa livre escolha e pelo nosso livre esforço. Porque nós somos cerceados, nós não podemos também no leito do rio fazer aquilo que a lei não nos permite. Então só poderemos nos movimentar de acordo com o que a lei permita. E isso é preservando a nossa integridade e preservando a integridade do outro. Por isso, conforme o que tivermos livremente realizado no passado, teremos construído para nós uma personalidade com qualidades boas ou más, e ao redor de nós um ambiente de vibrações positivas ou negativas, com todas as suas consequências de felicidade ou sofrimento, constituindo o que podemos considerar como sendo o nosso destino fatal. Então, o que nós somos, sentimos, determina esse campo vibratório, e nós fatalmente atrairemos para a nossa vida alegria ou dor ou infelicidade. Isso nós já sabemos, mas nós precisamos interiorizar. Saber é racionalmente, interiorizar é sentir como uma verdade. E muitas forças do ambiente, da educação interferem também. As nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, e às vezes ficamos presos nelas, né? Pode ser uma crença positiva ou uma crença negativa. Você não é capaz disso. Às vezes aquele fixa na nossa mente, desde criança, minha mãe me falou que eu não sou capaz disso. A minha mãe me falou que isso não é bom. É lógico que os pais, né, como representantes também dessa lei, nos orientam, mas também são seres que estão em aprendizado. Então, muitas vezes nós temos que fazer as nossas experiências. Aí nós batemos nas margens do rio,
né? E o nosso choque é devolvido em dor, porque o professor Ubaldi fala da experimentação. Então nós experienciamos, nós aprendemos, nós estamos o tempo todo ali testando. E isso faz parte da nossa vida. Às vezes alguém diz assim, não existem erros, existem aprendizados. É verdade, mas a consequência desse aprendizado pode ser uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Por isso que nós temos que fazer preces, né? Pedir a Deus a melhor condução. E a lei vai deixar a gente experienciar. E por amor, quando a gente está colhendo muita dor, ela nos retira daquele caminho. Então a nossa vontade, a gente tem que movimentar e vamos ver se a nossa vontade é a vontade da lei também. Normalmente a vontade da lei é tudo que é positivo, tudo que é para o nosso bem. Deus quer sempre o nosso bem. Então quando a dor vem é porque o que nós queremos não vai ser legal para a nossa vida. O presente. Quando pensamos e operamos num dado sentido, deixamos entrar no sistema de forças que constituem a nossa personalidade outras forças que ali se fixam, modificando conforme sua natureza esse sistema. Nunca esqueçamos que em cada momento da nossa vida estamos construindo com os nossos atos o edifício do nosso eu, isto é, nosso espírito, nossa psicologia e também, como consequência, o corpo onde moramos. Olha, pessoal, o corpo onde moramos. Nós vivemos numa terra de dores, de expiações. Temos o corpo que temos biológico, porque a nossa vibração é pesada. Nossa vibração é densa, nossa vibração ainda é de rebeldes, de pessoas que querem, né, apesar de orar, né, fazer o Pai Nosso, recitar o Pai Nosso, naquela parte que diz seja feita a vossa vontade, no fundo nós queremos é que a nossa seja feita. Então a nossa biologia, o nosso psiquismo, né, as energias que nos envolvem são pesadas mesmo. E são contra elas, né? Um contra, entre aspas, porque nós deveremos aceitar a nossa condição, estarmos nela, agradecer pela oportunidade de caminharmos com força, com vontade de transformar a nós mesmos. E introduzir, né, novas forças significa novos hábitos. Para isso, o Evangelho vem falando para nós, a cada um segundo as suas obras. E as nossas obras é sempre no campo do bem. Então, por isso que a gente tem que lutar contra a preguiça, né? Olha os 7 pecados capitais aí. A tendência do homem de querer catalogar aquilo que ele traz na alma como sendo um obstáculo à felicidade. Observa a preguiça. Com esse frio, levantar de manhã para ir trabalhar não é fácil. Levantar de manhã para fazer exercício não é fácil. E às vezes nós precisamos usar de artimanhas. Nós precisamos colocar o celular perto, tocando para nós, para que a gente bata a mão ali, logo já levante, já ligue o chuveiro. Às vezes o celular tem que ficar no banheiro, né? Outro dia meu filho falou, mãe, eu tô deixando o celular no banheiro. Então, meus amigos, isso aqui mostra para nós que tem que ter esforço nesse mundo, nada se consegue de graça. Essa felicidade imediata, conquistas imediatas, tudo pede esforço. Cada um vive uma reencarnação de uma forma. Uns com uma reencarnação com mais dor, porque foi juntando num pacotão. Outros tendo oportunidade, né? Uma leveza maior. Tem oportunidades para descanso, para que a gente se prepare e depois venha trabalhar com mais afinco. Mas essas forças estão presas em nós na forma de vibrações, em forma de energia. Por isso que o nosso corpo ele responde com tudo. É a forma como nós alimentamos, como nós comemos o alimento na mesa, é a forma como nós sentimos, é a forma como nós praticamos e fixamos, né, em nós a nossa natureza. Isso está fixado. O nosso mundo é um mundo muito inferior, mas é deles que nós queremos, é dele que nós queremos um dia partir, de acordo com a nossa natureza. Então, ser de Deus é viver essa lei, buscando sempre o positivo, o belo. E continuando o que o professor Ubaldi tem para nós, ele diz assim: à nossa frente há sempre um caminho virgem, onde teremos oportunidade de endireitar o passado. Mas o impulso renovador tem de partir da nossa vontade, que, como vimos, é a primeira força geradora do nosso destino. Olhando o fenômeno em seu conjunto, vemos que há 2 transmissoras de vibrações e impulsos dinâmicos, a da vontade do nosso eu e a da vontade de Deus.
Então, que a gente peça a Deus forças, por exemplo, para trabalhar para o bem, para sermos úteis. A gente precisa orar por nós, mas nós precisamos agir, nós precisamos materializar os nossos atos, porque materializando na terra, nós estamos também ao mesmo tempo fixando no nosso psiquismo coisas boas. E quantos hábitos demoram para ser fixados como hábitos, né? Existem livros falando sobre isso, quantas repetições eu tenho que ter para que aquilo vire um hábito, o hábito da bondade. Então, as nossas vidas são oportunidades para a fixação de novos hábitos na nossa existência. E esse hábito tem que ser fixado em nós. E não pense que fixar um hábito é com facilidade mesmo, não. E a gente olha o outro e fala assim, fulano faz, para ele é fácil, para mim é difícil. Para todos nós, tudo é muito difícil. Aqueles que estão à frente venceram obstáculos. Nós temos que pagar um preço. Se eu quero um diploma e nessa encarnação a vida me deu dificuldade, eu vou ter que trabalhar de dia, eu já falei isso aqui, né? Estudar à noite. Eu vou ter que ser bolsista. Eu vou ter que me ralar para que eu tenha novas oportunidades. Depois pega o livro Ação e Reação de André Luiz, que vocês vão ver lá casos perfeitos que estão lá como exemplos daqueles que usurparam dos bens, do tempo, né? Tem o caso do personagem lá que vocês vão ver, se não me engano é o Silas. Então ele vem numa oportunidade reencarnatória para ser médico, o pai rico morre, casa de novo, ele praticamente foi o autor, né, do crime contra a madrasta. Depois ele vai ter que reencarnar como médico, a mãe que o aconselhava ele não ouvia, vai virar como mãe, o pai também, o mesmo pai, e aquela madrasta vai vir como irmã com problema mental para ele cuidar. Isso é que significa a reencarnação, viver experiências para o nosso endireitamento. Ele iria ser um médico agora com muita dificuldade. Então, que nós possamos aproveitar as oportunidades da vida, né? Nós temos um campo, a doutrina espírita coloca para nós temos um campo mediúnico para estender o bem, além das fronteiras da matéria, atendendo o desencarnado em dor. Nós temos os campos da assistência. O nosso trabalho material é um local onde nós poderemos introduzir forças do bem, forças da paciência. Se eu sou um funcionário público, eu vou atender com alegria aqueles que me procuram. Eu vou atender bem. E isso é natural, tem dia que a gente não está bem, mas a gente revê o nosso conceito, os nossos conceitos e continuamos a caminhar. Essa é a nossa luta conosco mesmo. A nossa luta não é com o próximo, nem com o ambiente que nos rodeia. A luta é contra as forças que estão aqui fixadas em nós mesmos. As emanações desses sistemas de Deus e do nosso eu, né, se encontram e reagem um em relação ao outro. A lei representando a vontade de Deus é o mais poderoso. A lei é feita de ordem e harmonia. E a cada dissonância ela reage em proporção desta, como faria um diretor com sua orquestra, para que tudo volte à posição certa logo que o homem tenha ultrapassado os limites pré-estabelecidos. Então nós temos que estar atentos para ver se os nossos atos não nos prejudicam a saúde, o equilíbrio e também não prejudicam o outro. O compromisso nosso com a lei é pensar também no outro. Nessa pandemia, o que nós estamos fazendo para preservar a nossa integridade daqueles que estão dentro da nossa casa. Aqueles que, se nós estivermos de quarentena, né, nós temos que repetir, nós temos que ter cuidado. Pessoal, eu vou ter que parar aqui, parece que eu tô com um probleminha. Então vamos continuar. Vamos ver, eu tô com um probleminha aqui no celular, vamos ver se eu consigo continuar, né? Então vamos lá. Por sua vez, a lei percebe as novas vibrações e impulsos gerados por estes novos movimentos da vontade do homem. Estas são transmissão de ondas de regozijo, se o ser voltou à ordem dentro dos limites da lei, ou de sofrimento ainda maior se o ser continuou rebelando-se surdo ao aviso pré-estabelecido. O aviso tem que ser entendido e o sofrimento cresce em proporção à surdez. E assim sucessivamente, tudo ecoa e se repercute por ação e reação, num contato contínuo entre o homem e a lei de Deus. Então, meus amigos, Deus,
né? É a reação. Por amor, ele diz, meu filho, não vá por esse caminho. E normalmente a reação no nosso nível é dor. Dor financeira, dor no bolso, dor do coração por um amor não correspondido, né? Dor de todas as formas. E é isso que nós temos que atentar. Quando um sofrimento bate, aonde que está a minha participação? E o evangelho é claro, se não foi nessa vida, está no passado. Mas essa vida está me dando oportunidade para corrigir o meu passado. Então as pessoas, os lugares são oportunidades. Esse momento que nós estamos vivendo, ele deve operar em nós, se nós soubermos aproveitar transformações para o nosso ser, de forma individual e também coletiva. Então isso que nós estamos vivendo agora não pode ser um mal pelo mal. Esse é um momento de crescimento. E às vezes nós reencarnamos pedindo oportunidades como esta. E quando acontece, nós reclamamos, nós resmungamos. Mas aonde nós estamos é lá que nós deveremos trabalhar. E buscando encontrar a alegria. Trata-se de dois mundos vivos. Olha, a nossa personalidade é um mundo vivo de forças. Não é nada estático, teórico. É vibracional. Em contínuo movimento, como as ondas do mar com fluxos e refluxos, cada um com as suas deslocações e conforme as suas características, chegando cada qual a tocar os pontos nevrálgicos do outro sistema de forças. Infelizmente, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Explica-se dessa forma como a lei tende a corrigir-nos pela dor, e este é o único raciocínio que todos podem perceber. Então veja, quem não quer ouvir é o rebelde, é aquele que não conforma, né? E ele se revolta. A revolta introduz no nosso destino cada vez mais dificuldades. Por isso que nós deveremos estar atentos se nós estamos revoltando contra Deus. Então não basta fazer o bem, né? Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem, é necessário ser ativo, é necessário introduzir novos hábitos na nossa existência. Por isso que o processo de autoobservação é importante e o que nós mais fazemos é observar o outro. Já pararam para observar a si mesmo no dia a dia? Reforma íntima não tem como ser de outra maneira. Autoobservação, autotransformação. E o prato de sopa que eu faço na minha casa de benefício, o passe, a palestra que eu dou, são apenas instrumentos para transformar esse regime de forças que nós estamos introduzidos e acostumados aí pelas nossas vidas e pelos nossos hábitos passados. Estamos acostumados a praticar. Então, um novo hábito, ele requer esforço, vontade, persistência, né? E nós temos esses campos de trabalho que a vida nos propicia como oportunidade reencarnatória. Lembremos, uma vez mais, tudo que recebemos da vida não é um fim em si mesmo, objetivando o nosso gozo, mas sim um instrumento de experiência, aprendizado e evolução. É lógico desse modo que a lei nos tire tudo, quando não usamos para nosso bem, única finalidade. É lógico ainda, quando julgamos ser o objetivo de tudo somente nossa satisfação, somente. Não estamos em condição de compreender o verdadeiro significado do jogo da vida. Mas se em nosso mundo existe tanta luta pelas coisas materiais, isso não deixa de ter também seu sentido e utilidade, embora no seu nível inferior de evolução. Nós vivemos num mundo de luta, em que a força, a astúcia faz parte da personalidade dos homens deste mundo. Brigar pelas coisas materiais, pelo progresso material, faz parte. Comer, viver, vestir, passear, tomar remédio, faz parte desse nível. Mas se o homem quer ascender na sua escala evolutiva, ele precisa introduzir novos hábitos. Observam o hábito de comer carne. Nós já fomos bastante carnívoros. Hoje já existem várias outras formas de alimentar ao nosso dispor, né? E nós podemos escolher uma vida mais leve, mais saudável, porque a gente já descobriu que o nosso corpo também, a mudança alimentar, a mudança dos nossos hábitos, né? De saúde, de higiene, de tudo, faz parte da evolução.
Veja nessa pandemia, quantas vezes nós estamos aprendendo aqui, ó, que lavar mãos matam muita coisa e evita contaminar-se com várias doenças. Isso vai ficar fixado em nós como hábito, depois de lavar a mão quantas vezes por dia, né? Então esses hábitos, né, a riqueza, aquele que recebe uma riqueza, ele tem responsabilidade. É uma prova muito maior. Às vezes a pessoa está numa reencarnação, praticando ali o exercício da humildade, ela vai ter menos e vai ter a oportunidade de angariar outros tesouros que não seja riqueza material. O tesouro da simplicidade, de ter uma vida psíquica mais livre de tantas preocupações. E às vezes nós estamos almejando a posição do outro, que nós fiquemos aonde a vida nos colocou e perguntemos para a vida, vida, o que queres de mim? Né? Os meios de que a lei usa para ensinar são proporcionados ao grau de sensibilidade e compreensão atingido pelo ser. Olha o tanto que isso aqui é sério. Os níveis inferiores estão cheios de forças que com a experimentação se vão transformando em inteligência. Esta vai prevalecendo cada vez mais, chegando nos planos superiores a substituir totalmente a força, que não é mais necessária, porque a inteligência se desenvolveu suficientemente para chegar a compreender a vantagem de obedecer espontaneamente à lei. Por isso que a força vai sendo substituída pela razão, a razão será substituída pela intuição, e aqui nesse mundo nós já vamos exercitando uma sensibilidade maior, nós raciocinamos, e quando a razão às vezes fecha algum vislumbre a mais, a gente pede pela intuição. Isso é sensibilidade do ser. Então o homem animal vai substituindo pelo homem racional e não se vanglorie, porque a razão não é o ponto final. Eu sempre falo isso aqui. Nós temos a intuição e outros sentidos que está, né, no futuro que a gente nem vislumbra agora. O Baldi veio falando do processo de intuição, que é um processo mediúnico também, e por intuição ele escreveu a sua obra, captando ondas de pensamento, aumentando a sua vibração, a sua harmonia para que as altas esferas falassem com ele. E assim, essa lei está para todos, é da evolução. Aqui nós chegamos ao final de mais um capítulo. Eu espero que todos nós possamos levar essa bagagem que o professor Pietro Baldi, né, deixou para nós, para que a gente pense que a transformação das nossas vidas é uma transformação que obedece princípios. E quando o professor Ubaldi está falando para nós de inteligência, não é só desenvolvendo uma inteligência racional, do psiquismo, do pensamento, mas uma inteligência emocional. Nós precisamos também, porque emoção e razão estão juntos, e a gente precisa aceitar que nós temos emoções. Precisamos aceitar que nós temos que olhar para elas, e só assim estaremos galgando esses degraus evolutivos, estaremos aproximando mais de Deus, da nossa natureza divina que está pronta para se manifestar, mas desde que a gente trabalhe essa crosta, né? Esse eu inferior que infelizmente está aqui, agora não tem jeito, né? Porque nós somos decaídos e vivemos e respiramos mais neles. Então nós precisamos transformar esse eu inferior para que ele se integre nesse eu divino. Assim nós estaremos acessando Deus na nossa alma. Muita paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Um beijo para todos.